Às vezes Deus nos faz fazer coisas que parecem muito perigosas e fora do comum. Que tal Moisés com aquela vara, descendo para tomar posse do Egito? E em tudo verificamos que é assim, que Deus pede o impossível. Veja que ele faz o impossível para que o homem saiba que não é ele, é Deus que o está fazendo. Eu subi para o topo da montanha outra vez, encontrando passagem por entre as árvores que o vento soprava, dobrava. Sentei-me e peguei a espingarda para evitar que a mira ficasse para cima assim. Ursos andam em tempo assim. E então eu coloquei minha mira embaixo da minha camisa, deste jeito, e sentei por um momento. Eu pensei, o que estou fazendo sentado aqui? Mas Deus opera de maneiras misteriosas para realizar suas maravilhas. Elas estão longe de serem descobertas para a mente carnal. Ela nem consegue vê-las de relance. E quando eu voltei e me sentei, sentado ali, eu estava pensando em Deus. Eu me pergunto por que voltei. Pensei, que coisa, é hora de eu voltar para o pé da colina. Essa tempestade está ficando cada vez mais terrível, cerrada. Não se conseguia enxergar muito à frente. E você não tem que acreditar nisto, mas isto é verdade. Uma voz falou comigo e disse, eu sou o Senhor Deus. Eu criei os céus e a terra. A natureza me obedece. E então me sentei ali um pouquinho, arranquei o meu chapéu, e aquela voz em algum lugar, eu não conseguia ver isso, eu tão somente consegui ouvi-la. Ela estava ali em volta, naquelas árvores, em algum lugar. Eu pensei, geralmente se vê aquela luz da qual todos vocês têm conhecimento, geralmente ela está ali, mas eu olhei por todo lugar e eu não consegui ver a luz. Eu disse, onde estás tu, ó Deus, meu Criador? Eu olhei por ali, eu não consegui mais ouvir sua voz. Esperei alguns minutos. Ele disse, eu sou o Senhor Deus, que fez você falar para que aqueles esquilos viessem à existência, e todos vocês têm conhecimento disso. E tomo Deus como testemunha com esta Bíblia diante de mim, esta manhã de ação de graças. Se isso não for verdade, que Deus me faça cair morto na plataforma agora. Veja, é verdade, ele ainda é o mesmo Criador, um Deus que pôde prover o cordeiro para Abraão. Pode prover. Ele ainda é Jeová Jireh, o Senhor pode prover. Onde Abraão conseguiu aquele cordeiro? Olhe, uma viagem de 3 dias da civilização em cima da montanha, onde não existe água nem nada. E ele tinha necessidade de um cordeiro, e havia um cordeiro enroscado na selva, pelos chifres. E Abraão tinha ido ali por volta e pego pedras por toda a parte ali para fazer este altar. Mas Deus ainda continuava sendo Jeová Jireh. O Senhor proverá para si mesmo. Seja o que for que ele tenha prometido, isso ele é capaz de fazer. Essa é aquela palavra em Mateus ali, eu acho. Marcos 11, 22. Se disseres a esta montanha... Eu nunca consegui entender isso. Vocês conhecem a história a esse respeito. E tomo Deus como testemunha que isso é verdade. Ele disse, eu sou aquele que proveu aquilo, aqueles esquilos. Ele disse, agora quando eu fiquei atento outra vez para ver o que ele ia dizer, nada parou, o vento simplesmente continuando a uivar. Eu tenho que morder a mim mesmo, porque, deixe-me dizer-lhe algo. Mentes muito espirituais estão a um passo da insanidade. Você sabia disso? Uma pesquisa científica lhe dirá isso. Aqui está você, aqui embaixo, devagar e sem firmeza. Depois, você se torna um pouco mais espiritual, então você fica mais ou menos desse jeito. Depois você torna-se como um machado cego e depois uma navalha afiada. Agora, você sabe de que lado se encontra aí? Se um homem tenta subir ali, certamente ele irá para o lado errado. Se Deus o eleva ali, ele está bem acima da pessoa comum. É ali onde visões e coisas assim se manifestam. É ali onde o reino de Deus está. Poetas, profetas e todos eram considerados neuróticos. O próprio Jesus foi chamado de homem louco. Disseram, sabemos que você está fora de si e tem demônio. Fora de si significa louco. Veja todos os poetas e profetas no decorrer das eras. Tinham sido assim considerados. Que, de modo extremo, tentam... Se você tentar forçar para chegar ali, você está acabado, você nunca conseguirá. É necessário uma mão se estendendo da glória para segurá-lo nessa beira aí, entre as coisas certas e as erradas. E de pé nessas beiras é onde se olha para a terra de meu lado, do outro lado. Então, naquela mesma hora, aquilo falou de novo, naquela mesmíssima hora, sentado ali. Ele disse, eu sou aquele que ficou de pé no barco aquela noite e fez os ventos e as ondas cessarem.
Disse, coloca-te de pé e repreende esta tempestade, e ela obedecerá exatamente o que disseres. Isso foi aquele terceiro estágio do ministério chegando. Ele vem se formando faz anos, e parece que é alguma coisa que me deixa preocupado. Eu penso, oh não, mas foi exatamente isso que ele fez. E isso é ele de novo, é exatamente o seu espírito novamente, exatamente. Mas eu tenho tido tantas imitações carnais do outro, isso me deixa assustado só de pensar nisso. Porque vocês terão isso com toda a certeza. Sempre existem as multidões mistas, e essa imitação carnal tem que seguir isto. Ela seguiu nos dias dele, ela seguiu nos dias de Moisés, ela seguirá em cada dia. Ela seguirá neste dia quando o Espírito Santo está tentando fazer a obra. Mas ainda assim, se uma pessoa é espiritual, a personificação carnal somente engrandece a correta, aquela, o artigo real de Deus. E de pé ali, naquela hora, eu me levantei e eu disse, Senhor Deus, grande Criador da natureza, eu creio que isso és tu falando. Nem sequer uma vez tu me mostraste qualquer coisa que estivesse errado. E nem sequer uma vez tu tens me deixado dizer alguma coisa que não chegasse a acontecer. Eu disse, portanto, eu digo a esta tempestade que está se enfurecendo, vá para os seus lugares, volte, deixe isso em paz. E eu ordeno que o sol brilhe pelos próximos 4 dias, até que estes homens possam conseguir seus troféus de caça. E eu possa ajudá-los a consegui-los e sair destas montanhas. E o Senhor Deus, o qual é meu solene juiz esta manhã, aquela chuva e coisas se retorcendo, dentro de instantes, não havia nem um pouquinho dela. Eu olhei e tinha um vento vindo do outro lado do cume da montanha. E levantou aquelas nuvens desse jeito. Foi questão de apenas alguns minutos. O sol raiou através do topo e brilhando, o mais bonito que podia. Simplesmente da mesma maneira como aconteceu na Alemanha. Vocês se lembram da história na Alemanha? Quando aqueles feiticeiros, 15 de um lado, pegaram uma tesoura e cortaram uma pena, apontaram-na para trás desse jeito e se levantaram ali fazendo seus encantamentos e disseram que fariam um vento levar a tenda de 30 mil pessoas. E o irmão Morgan Bright estava ali de pé e eis que veio a tempestade, uma nuvem vindo bem em cima. Eu estava de pé ali, ao lado do irmão Lauster. Muitos de vocês o conhecem, o alemão de naturalidade americana, que é meu intérprete lá. E ele estava de pé bem ali, eu disse, não interprete isto. Mas eu disse, Senhor Deus, tu me deste uma visão e me enviaste à Alemanha. Estes bruxos causaram essa tempestade. Tu és o Deus da criação, que seja conhecido que tu és Deus. Ninguém a não ser quem conseguia entender inglês, e não havia uma dúzia ali que sabia do que eu estava falando. Naquela mesma hora, a tenda se levantando desse jeito, com 30 mil pessoas debaixo, pulando para cima e para baixo desse jeito, aquietou-se, e as nuvens e os trovões foram-se com seu rugido. Em menos de 5 minutos, o sol estava brilhando, quando cerca de 15 mil alemães vieram para o Senhor Jesus Cristo. Ele ainda é Deus. Ele é Deus simplesmente como sempre foi. Bem, enquanto eu estava de pé naquela colina, fomos embora. Aproximadamente 4 dias depois, qualquer pessoa que sabe a verdade, nem sequer houve uma nuvem no céu a partir daquela hora, por 4 dias. Quando eu desci e saí para comprar gasolina quando fomos embora das montanhas, eu disse, o tempo tem estado bastante seco para nós. Ele disse, sim, tem estado seco. Ele disse, estávamos esperando uma tempestade aparecer o outro dia, mas não sabemos, a coisa parou, tá vendo? Eu fui até o outro lado do Colorado, parei para comprar um pouco de gasolina. Filipão, meu filho, lá atrás, nós estávamos juntos. Eu disse, vamos simplesmente ver se ela parou aqui. E eu cheguei e eu disse, bom dia. Então começamos a conversar com o homem. Ele disse, bom dia. E eu disse, certamente está um dia bonito. Ele disse, sim, o velho sol está saindo, quente outra vez. Disse, certamente fez um calor tórrido aqui este verão. E eu disse, sim. Eu disse, bem, fez em toda a nação. Ele disse, eu estou sabendo. E eu disse, está quase chegando a época das tempestades por aqui. Ele disse, você sabe de uma coisa? Disse, todos os jornais, rádio e tudo mais anunciaram que a tempestade estava se aproximando outro dia. E as nuvens vieram e a tempestade começou e de repente, nós não sabemos o que aconteceu com ela. Foi-se completamente. Ele ainda é Deus, simplesmente Deus, o tanto quanto sempre foi. Mas como pode um homem dizer essas coisas, a menos que Deus primeiro lhe diga para fazê-lo? Veja, não sob impressão, mas você sabe o que você está dizendo, então faça-o. Mas espere, não tente dizer, essa é a maneira. Muitas pessoas, eu acho, e dons de Deus, espere até saber que é.
até que você saiba que é Deus. Veja, espere até que a voz venha e você a ouça e a conheça, a veja. Então você pode dizer, é assim diz o Senhor. Se não for assim diz o Senhor, então é impressão sua. É o que outra pessoa acha. As pessoas pedem para as pessoas, diga isto para mim, faça isto para mim. Como se pode fazê-lo se você é honesto com Deus até que Deus primeiro lhe diga? Como posso lhe dizer, assim diz Jack Moore e Jack Moore não me disse nada? Está vendo? Tem de vir primeiro de Deus, não impressão. Tem de ser Deus, e então acontecerá, pois então é assim diz o Senhor. Agora, nem todo mundo terá isso. Não, Senhor, não será desse jeito, nunca foi desse jeito, nunca será desse jeito. Deus lida com um indivíduo. Ele assim o fez nos dias de Noé, ele assim fez nos dias de Josué, ele assim o fez nos dias de Moisés. Ele sempre o fez assim. Ele nunca formou um sistema, tem sido um indivíduo, porque dois homens não são iguais em tempo algum. Veja, ele nunca mais o fez. Mas todo mundo não tinha que ser Moisés. Eles não entendiam, eles apenas seguiam. E o Espírito Santo, se um homem é ungido por Deus, irá direcioná-lo a seguir o Espírito Santo e a Bíblia. Pois ele é aquele que faz essas coisas, Jesus Cristo, na forma do Espírito Santo, trabalhando nas pessoas. De pé ali, eu comecei a descer de volta. Eu estava ali de pé, eu chorei. Eu não consegui evitá-lo ao ver o que tinha acontecido bem naquele lugar no momento.